Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus nesta pré-aula de suma importância para a nossa igreja, para os discípulos de Jesus, sobretudo para aqueles que representam os discípulos de Jesus neste tempo, que são discipulados pelo Mestre, que vivem sob a luz da Palavra de Deus e das Escrituras. Nesta lição tão importante deste trimestre que diz e que fala sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E mais prontamente nesta lição que vai ser falada neste domingo, a lição 5, relativa ao dia 1º de maio de 2022, o casamento é para sempre. E muito bem proposto pelas pessoas que escreveram esta lição, que fizeram seus comentários, me chama a atenção a parte da fotografia, onde nós temos o símbolo, a fotografia da aliança, de um par de alianças, como símbolo daquilo que é eterno. A aliança, ela é circular porque ela não tem fim. Você não visualiza um início, o começo, o meio. Ela simboliza verdadeiramente um dos princípios do casamento, que é eterno. E a aliança, ela é feita do ouro, porque assim como é puro o ouro da aliança, é puro o amor daqueles que fazem opção por viverem no reino de Deus. O nosso textuário, que está escrito em Mateus 19, versículo 6, diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A nossa verdade prática também nos diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício na continuidade do Sermão do Monte. Jesus condena o adultério. O Sermão do Monte, como nós já temos estudado nas lições anteriores, nos fala muito sobre a questão do caráter do discípulo, do seguidor de Jesus, acima do conhecimento dos escribas e de fariseus, que eram os doutores da lei, que estavam de uma forma ensinando valores distorcidos daquilo que Deus havia criado desde o princípio. Quando nós olhamos para o casamento, nós observamos que lá no Gênesis, no versículo 1 e no capítulo 1, a Bíblia diz: criou Deus os céus e a terra. Foi a obra-prima do Criador. Nós vimos que Deus separou, após ter criado a luz, fazendo o dia e a noite, ele fez a separação das águas, ele criou os répteis, quadrúpedes e todas as espécies de animais marinhos. E a Bíblia diz que tudo o que Deus fez era bom. E a Bíblia também diz que Deus criou o Éden e plantou no Éden um jardim. E ali ele criou o homem e soprou no homem, nas narinas do homem, o sopro de vida, e o homem se tornou alma vivente. Porém, quando Deus olhou para a natureza do homem, para a sua criação, ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Então ele disse: far-lhe-ei uma adjutora, uma mulher que lhe seja idônea. E a Bíblia diz que ele faz cair um profundo sono sobre Adão e cerra na parte da costela, e da costela de Adão ele então forma a mulher. E o homem, quando Deus apresenta esse projeto da criação, ele diz em seu coração: essa é osso dos meus ossos. Então o homem entendeu e compreendeu que o Criador havia formado
ambos um do outro, para que se tornassem ambos uma só carne. Então lá depois no versículo 2, a partir do versículo 2 de Gênesis, você vai ler e vai entender que Deus vai dizer: deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, meus queridos, Deus fez um projeto maravilhoso que é o casamento. E neste tempo em que o casamento tem sido tão distorcido nos seus valores, tão questionado na dimensão das atitudes que temos, tanto na nossa vida social, no nosso convívio interpessoal dentro das nossas casas e na própria sociedade onde nós somos inseridos, em que as pessoas nos julgam muitas das vezes por não compreender por que tanto tempo vivemos, por que esta aliança de tantos anos quando o casamento nos conceitos do mundo é tão vulnerável, está tão perdido, está tão relacionado com uma sociedade moderna que prega as suas diferenças, o quantitativo de pares para serem conjugados, como um casamento não mais a 2, mas a 3, com pessoas da mesma sexualidade, do mesmo sexo. Quando Jesus, a partir da criação de Deus e do Espírito Santo, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus plantou o homem no jardim, lhe deu a sua companheira para lhe ser idônea, porque o casamento, a instituição do casamento foi criada no Éden. Não foi desenhada pelas tábuas da lei. Não nasceu no coração de um escriba e de um fariseu. Ele não nasceu no conceito das nações antigas, nem na Idade Média e nem tampouco na sociedade contemporânea. Deus criou o casamento, o homem e a mulher, e os fez um para o outro, para serem ambos uma só carne, para viverem respeitosamente, para viverem na reciprocidade dos valores da palavra de Deus, da Bíblia, que é a regra de fé para aqueles que servem a Deus, para aqueles que entendem o projeto da criação, para aqueles que entendem o que é de fato e de verdade o valor do casamento. Por isso nós não podemos confundir os valores, os nossos valores cristãos, os valores dentro das nossas escolas bíblicas dominical, os valores para os nossos professores que estarão neste domingo próximo, trazendo esta informação, e não só uma informação, mas um princípio que está regido pela palavra de Deus, que o casamento, ele não só pode, assim como Deus também condena o adultério, a indissolubilidade do casamento, isto é, o casamento, ele é para sempre, até que a morte nos separe. E também aquilo que rege o coração, regerá também o corpo. Então nós queremos, meus queridos, com muito temor a Deus, com muita graça de Deus, entrarmos neste primeiro subtópico da nossa lição, em que diz que a condenação do adultério, isto é, definição de adultério no grego, temos o verbo moishel, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, permitir adultério, ser devassa no que diz respeito à mulher, assim como falamos anteriormente, de ser um adúltero em relação ao homem, genericamente falando de ambos, para entendermos o princípio da palavra de Deus,
Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa. Para nós entendermos esse detalhe, irmãos, é importante nós compreendermos que o adultério foi muitas vezes colocado na Bíblia, e nós vamos ver lá em Jeremias 3, capítulo 8, versículo 9, também em Ezequiel 23, 37, como uma forma figurada, como Deus também falava em relação à nação de Israel, ao povo de Israel, que levava os seus filhos para sacrifícios, que viravam as costas para Deus, que serviam a deuses estranhos, que abandonaram os preceitos da palavra de Deus, a autoridade que Deus havia passado a Moisés, os mandamentos ali, e interpretar, além de interpretarem a sua forma, também faziam com que o seu coração, onde regia o sentimento, onde estava regendo também a vontade de cada um deles, estava os levando para um princípio de adultério, não somente em relação à imagem da esposa, como Deus havia criado o casamento lá no princípio, mas também do adultério na questão da separação do homem de Deus, se voltando para outros deuses, tudo aquilo que levava o homem a se dissolver, não só no casamento, mas também a sua fé em relação a outros deuses. E ele relacionava esta fé de Israel, traída pela consequência do adultério, quando Israel se voltava para outros deuses, para outros senhores, quando virava as costas para a lei de Moisés, que não entendia que a lei estava apontando o Messias, por mais que Isaías tivesse falado, por mais que os profetas tivessem anunciado, a nação de Israel vivia num tempo de adultério. Então, o adultério não se relaciona somente na questão da fé de Israel voltada à palavra de Deus, digamos, virando as costas para o Criador, mas também quando nós colocamos dentro da linguagem do nosso casamento, dentro da ordenança que Deus nos deu, que o casamento é indissolúvel, que o casamento é para sempre, quando nós, no nosso coração, nós viramos as costas para o nosso cônjuge e começamos a supervalorizar detalhes, coisas, objetos que não nos levam a entender a fé, o amor de Deus relacionado a este casamento, a este cônjuge, isto também é uma forma de adultério. O que colimava era preservar o casamento, isso da lei, por meio dessas prescrições da lei, o que colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. O casamento traz até nós, irmãos, o caráter do discípulo, dentro deste contexto individual de reciprocidade dentro desta relação, de que nós, como discípulos amados do Senhor Jesus, devemos entender a linguagem do casamento como um valor de Deus, como um valor bíblico, como um valor que o Senhor nos ensinou nas suas Escrituras, porque assim como Ele ama, a igreja, assim como Ele se entregou pela igreja, assim como Ele se predispôs a sofrer numa cruz e escrever com sangue a nossa salvação, para que os valores perdidos não somente na nossa fé, mas também restaurar os valores que estavam perdidos dentro do nosso caráter. Porque casamento, a incompatibilidade que nós seguidamente falamos, ela não está ligada simplesmente a uma insatisfação conjugal. Ela está intrínseca no nosso caráter. Está relacionado ao caráter. Então, quando o nosso coração, segundo Jeremias 17:9, que a Bíblia diz que
o coração enganoso e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Só Deus conhece o nosso coração. Então, quando a nossa vida é regrada por uma vida de oração, por uma disciplina e conduta cristã, de ética, de valores morais, e de cuidar, de preservar em nós os valores da família, aquilo que está explícito na palavra de Deus, que é regra básica de fé para aqueles que seguem, para aqueles que querem ser discípulos ou exemplos, ou se tornarem, pelo menos no que diz a Bíblia, a proximidade da estatura de um varão perfeito. Precisam ter este caráter relacionado à palavra de Deus, transformado pela palavra de Deus, lavado pelo sangue regenerador da cruz, para que você possa olhar para sua esposa e não olhar para uma mulher simplesmente atraente, com valores de padrão, de beleza que o mundo lá fora está dando. Mas você possa olhar para sua esposa, como diz lá em Efésios, que vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isto é, está nos dizendo Paulo, através da carta aos Efésios, que Cristo, no sentido figurado do casamento, ele é a representatividade do noivo, daquele que nunca traiu a sua noiva, daquele que nunca bateu na sua noiva. Você nunca vai ver escrito nas nossas tragédias jornalísticas e policiais a história de que Cristo um dia registrou ou assinou o seu nome na Lei Maria da Penha. Porque Jesus, o Cristo das nossas almas, o padrão de vida do discípulo que somos nós, neste tempo em que a igreja está presente na sociedade, Cristo jamais bateu na igreja. Jesus jamais castigou a igreja, mas Jesus se entregou por ela, deu a sua vida por ela, derramou o seu sangue por ela, recebeu uma coroa de espinhos por ela, pela noiva, foi açoitado pela noiva para que a noiva não passasse pelo processo da dor, da humilhação. Ele levou sobre si, sobre os seus ombros, toda a vergonha, toda a dor, toda a maldade que o ser humano tinha e os próprios doutores da lei em relação à questão do adultério. Porque o adultério não era algo que simplesmente estava escrito como o 7º mandamento, mas o adultério estava lá no coração do ser humano. Então Jesus não está negando, muito pelo contrário, ele está formalizando, trazendo à luz, trazendo agora a verdade plena do conhecimento daquilo que para os escribas e fariseus estava apenas num registro, num código. Ele está esclarecendo e dizendo: quando você adultera com uma mulher, você está, segundo a lei, você estava se deitando com ela. E isso era pecado, isso continua sendo pecado até hoje. O casal era morto, apedrejado, mas agora Jesus está trazendo o esclarecimento real daquilo que estava dentro do ser humano. Que aquilo que rege o coração regerá também o nosso corpo. Isto é, você não precisa mais convidar, praticar o exercício desta irregularidade, deste pecado na sociedade que se apresenta para você quando você trai o seu cônjuge, seja ela mulher, ou seja homem, ou seja os valores distorcidos dessa sociedade. Você não está somente traindo quando você efetiva esse pecado, mas quando no seu coração e nos seus olhos e na sua imaginação você tem a ideia de que pretensamente deseja cometê-lo, você já cometeu. E é isso que Jesus está dizendo, que nos nossos olhos, que no nosso coração,
Assim como os escribas criticavam e diziam: teus discípulos não lavam as mãos antes de comer. E Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai, porque é do coração, é lá do mais profundo, no âmago da nossa alma que procedem os adultérios, os assassinatos, os martírios, as falsas ideias, as mentiras, o engodo de Satanás. Quando você desrespeita o seu cônjuge, você não está desrespeitando apenas a sua mulher, não apenas o seu marido, mas você está passando por cima dos princípios básicos da lei e da graça de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz. Você está dizendo a Deus que Ele não tem autoridade de cuidar do seu matrimônio. Você está dizendo a Deus com a sua atitude que Deus não faz parte do seu casamento. Então nossos alunos precisam saber que o casamento ele é indissolúvel, é para a vida toda. É por isso que nós falamos e às vezes encontramos em alguns carros escritos num logotipo ou às vezes em frases de cursos de casais: Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. É por isso que por muitas das vezes, parece clichê e a gente vive repetidamente falando, família é um projeto de Deus, porque Deus criou o casamento para que você seja abençoado. Por isso nós não podemos dissolver o casamento por incompatibilidade, porque quando você está sendo incompatível ou quando você percebe essa incompatibilidade, a forma como você reconstrói isso, o antídoto que fortalece o casamento, os joelhos da sua disciplina e do seu devocional diário, da sua busca incessante, ou seja pela manhã, ou seja pela tarde, ou seja no final da tarde, ou seja no início da noite, ou pela madrugada. Mas o certo é que a palavra de Deus diz que aqueles que buscam ao Senhor encontrarão. Então a forma de tornar a fórmula, não existe uma fórmula mágica, não existe o padrão da família, da fotografia ou da propaganda da margarina, mas existe um Cristo enviado por Deus, que é o arquiteto mor, que projetou o desenho perfeito do casamento, que escreveu a sua história, a história dos cônjuges, em que ele desenhou a partir de Adão e Eva, no princípio básico do seu desenho, no plano original, que era de sermos uma família semelhantes a Jesus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Então, nós não podemos admitir como igreja este adultério. Nós não podemos aceitar que o casamento seja dissolúvel, que o casamento seja desconstituído simplesmente por uma questão de incompatibilidade. Deus que criou esse projeto. E como a forma que Ele criou, quando eu preservo a vida do meu cônjuge, quando eu respeito o meu cônjuge, quando eu olho para a vida daquele homem que Deus escolheu para mim como esposa, daquela mulher que Deus escolheu para mim como esposa. E nós citávamos Efésios no que diz respeito ao homem, quando Deus deu um mandamento. Também nós olhamos para a mulher quando Deus diz: mulheres, amai vossos maridos como ao Senhor. Isto é, olharmos para Deus, olharmos para o nosso marido, olharmos para a nossa esposa, olharmos para a criação, é entendermos que a nossa esposa, a esposa, ela simboliza a noiva de Cristo. Então quando você toca nela, quando você acaricia a sua esposa, quando você se relaciona com ela,
quando você diz palavras amáveis e afáveis para ela, quando você se direciona com a sua mão, você está olhando para a noiva de Cristo. E da mesma forma, quando a esposa olha para o seu esposo, ela não está vendo a imagem simplesmente de um homem que apenas trabalha, que apenas com o suor do seu rosto traz o pão para dentro do seu lar. Ela não está olhando simplesmente para aquele projeto que a sociedade moderna desenha como um padrão de cidadão ou de humanidade, de perfeição. Não. Nós temos os nossos erros, os nossos equívocos. Nós falhamos muitas das vezes por não entendermos a verdadeira, a inefável, a inerrante palavra de Deus. Mas o que o Senhor está dizendo, que quando a esposa olha para o esposo, ela está enxergando a imagem de Cristo, e ela precisa ser a imagem daquele que se entrega, daquele que dá vida, daquele que não trai, daquele que não bate, não agride, daquele que jamais vai trazer doença para o seu casamento, porque este é um projeto de Deus. E da mesma forma, quando a esposa olha para o esposo, olhando para a forma do projeto original de Deus, ela está vendo a imagem de Cristo. E quando Cristo olha para a igreja, e quando a igreja olha para Cristo, há uma comunhão que se relaciona assim como Israel se relacionou muitas vezes com Deus, não no sentido de uma relação sexual, mas de um projeto de fidelidade, de fé, de abnegação, de renúncia, de amor verdadeiro, de amor ágape, de amor que se entrega verdadeiramente. Então, queridos, o que nós temos a passar para os nossos alunos são muito mais do que valores que a sociedade nos apresenta. Mas são os valores de uma família, de um projeto de Deus, de pessoas que se assentam à mesa não para estudarem as redes sociais, mas que conseguem olhar um nos olhos do outro, que conseguem ensinar princípios para os seus filhos, princípios de fé, princípios de humildade, princípios de oração, princípios de leitura, de uma disciplina básica, de um devocional diário, de pessoas que nós estamos como sacerdotes do nosso lar entregando a Cristo. E que um dia diante do trono branco, onde toda obra será julgada pelo nosso Senhor, que nós possamos apresentar nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos, como verdadeiramente herança do Senhor, como aqueles que cuidaram, como aqueles que zelaram, como aqueles que verdadeiramente se entregam diariamente para um motivo excepcional, que é apresentar a sua família, o seu cônjuge como projeto de Deus. Jesus aborda novamente um dos 10 mandamentos e afirma sua maior autoridade para interpretá-la. Jesus identifica o coração como a principal parte ofendida do ser humano, pois o coração é a sede da vontade, da imaginação e da intenção da pessoa. Embora os olhos tenham a sua parte, Jesus não está condenando a atração sexual natural, mas a luxúria ou o desejo lúbrico. A mensagem de Jesus é clara. Se a pessoa tratar da intenção do coração, então os olhos cuidarão de si mesmos. Pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Que Deus seja contigo, Deus seja com o teu matrimônio, com a tua família, e que tu possa apresentá-los diante de Deus como obra-prima do Criador. Amém.